Olá, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à transmissão das orações de sábado à noite. Agradeço a presença de todos vocês. O tema de hoje é sobre como superar o sentimento de fracasso. Falaremos sobre a superação, como que a gente faz para enfrentar essa sensação de que no passado nós tenhamos fracassado e esse passado acaba atormentando a gente no presente. A gente vai conversar hoje sobre como resolver esse tipo de situação. Os pedidos de oração que vocês fizeram já estão em frente ao altar. A partir de agora conduzirei as orações para os pedidos, para as pessoas a quem vocês fizeram os pedidos. Nós mantemos as orações durante a semana toda também. E tem também esse livro de oração, que a gente recita as orações desse livro. Caso você não tenha ainda esse livro de oração e queira receber esse livro para você poder recitar as orações em casa, envie uma mensagem para mim, por favor. Meu WhatsApp fica na descrição desse vídeo, que eu explico para você como que você faz para receber esse livro de oração. Iniciaremos então a prática de orações de hoje. Ó Senhor, El Cantare, Mestre Ryuho Okao, muito obrigado pela grandiosa luz concedida no dia de hoje. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor, por favor, concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor, concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras, na verdade, proferidas por Buda. No grande universo sempre houve a luz. A luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas. A energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade.
Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-lo. Assim conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente ou o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros, e quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é a hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz dos Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantar, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia. Ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado.
prece da cura. Ó Senhor, El Cantar, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doença só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor, Lamur, Tot, Renchar, Crowd, Ophelis, Hermes, Altancidar. Ó El Cantar, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare Healing. El Cantare Healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Senhor, El Cantare, muito obrigado pela grandiosa luz concedida. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Essas foram as orações de hoje. Parabéns a todos pela participação, pelos pedidos que foram enviados. Iniciarei agora as explicações sobre o tema como superar o sentimento de fracasso. O Mestre Ocal nos ensina que, apesar de nós termos uma certa imagem de nós mesmos, uma certa autoimagem, e a gente espera que as pessoas nos tratem como a gente queria, como a gente esperava, a realidade acaba sendo diferente do que a gente espera. A gente espera, por exemplo, que as pessoas sejam educadas. A gente espera, por exemplo, que as pessoas nos elogiem. A gente espera, por exemplo, que as pessoas reconheçam as nossas habilidades. E quando a gente sai para a realidade, vai entender o mundo, isso é muito diferente, acaba sendo até mesmo o oposto da realidade. E a gente acaba desapontado com isso, a gente acaba muitas vezes ficando preso num sentimento de frustração. E enquanto a gente tiver esse sentimento de frustração, esse sentimento de fracasso, a gente, na verdade, nunca consegue ser feliz. Então é preciso que, para a gente obtenha realmente a felicidade, a gente deve aprender a lidar com o sentimento de fracasso. Existe uma explicação daqui para frente, a gente vai trabalhar, a gente vai entender essas explicações, as três atitudes principais para você superar o sentimento de fracasso, porém hoje vou falar sobre uma dessas três atitudes. Então, o que a gente vai focar hoje, que é uma atitude para você superar o sentimento de fracasso em relação ao passado, a primeira é você calmamente aceitar a realidade e permanecer inabalável. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Calmamente aceitar a realidade e permanecer inabalável. Há outras duas que a gente vai trabalhar daqui para frente, sendo a segunda. É você nunca ficar desanimado pelos fracassos e resolver os problemas que aparecerem. E terceiro e último é você sempre encontrar novas soluções para os seus problemas. Hoje a gente vai falar sobre a primeira atitude, que é você calmamente aceitar a realidade, você não brigar com a realidade, você não entrar em confronto com a realidade. Pelo contrário, você aceitar calmamente a realidade. Aquilo que a gente considera um fracasso ou algo muito sério que aconteceu no passado, na verdade, se você for olhar de forma objetiva, se você observar esse acontecimento
se você observar esse acontecimento livre de emoções, você vai ver que, na verdade, você está gerando sofrimento, levando a sério demais aquilo que aconteceu no passado. Você está focando demais em você, como se todo o universo girasse à sua volta. Quando a gente acha que a gente está no centro e todo o universo gira em nossa volta, o sofrimento aparece. Como se a gente fosse o centro do mundo e todo mundo girasse em volta de nós. Só a gente sofresse no planeta, só a gente errasse. Sua felicidade começa a aparecer quando você faz o contrário. É quando você não é mais o centro do mundo. Você é uma pessoa. E o mundo é feito de muitas outras pessoas. Você não é o único no mundo. Aí você tira o eu da jogada, o egocentrismo vai sendo abandonado, e aí a felicidade começa a aparecer. Quando você foca demais em você, você se torna egocêntrico, então é como se todo o universo girasse à sua volta e você se torna um herói trágico de um romance. Como se você fosse aqueles heróis trágicos que tivessem que sofrer, que são abandonados, que são coitados. Mas essa atitude, na verdade, só está aumentando o seu sofrimento. E, por incrível que pareça, você próprio está aumentando o seu sofrimento. É você mesmo que está aumentando o seu sofrimento. Por isso é importante que em algum momento você cesse isso, você pare de aumentar o sofrimento. Quando você analisa essa situação de forma objetiva e livre de emoções, quando você se distancia um pouco do problema, quando você olha esse problema um pouco mais longe, e você pensa, quantas pessoas no mundo que estão passando por uma situação similar que eu? Por exemplo, você pode ter perdido um ente querido, você pode ter perdido o seu emprego, ter se divorciado, brigado com alguém, você pode ter problemas financeiros. Uma vez que você pensa, será que só eu que estou passando por isso? Será que não existe outras pessoas no mundo também que estão passando por essa situação e eu sou igual a eles? Será que eu não estou desesperado demais? Será que eu não estou aumentando o problema? Será que eu não estou aumentando a temperatura de um problema que, na verdade, não é tão quente assim? É como se o problema em si tivesse uma temperatura de 40 graus e você, com a sua imaginação, você aquece aquele problema para 90 graus. Só que, na verdade, a temperatura dele é 40, não é 90. Você que está aquecendo aquele problema com a sua imaginação. A gente deve ter a frieza, a racionalidade de encarar o problema na temperatura que ele chega até você e não esquentar esse problema. Você vai ver que, na verdade, aquilo que você viveu no passado não era tão sério assim. É você que na verdade, acabou aumentando aquele problema. O filósofo Sêneca tem uma frase que é a seguinte: sofremos mais pelo que imaginamos do que pelo que realmente acontece conosco. Sofremos mais pelo que imaginamos do que pelo que realmente acontece conosco. Isso é uma grande verdade. Pode ser que o seu pensamento esteja aumentando o seu problema. Tanto os problemas que aconteceram no passado, você ainda projeta esse problema hoje como se fosse algo muito sério, e você traz do presente, do futuro, para o presente também. O que será que vai acontecer com meus filhos daqui a 2 anos? O que será que vai acontecer com o meu trabalho daqui a 3 anos? E você imagina um cenário tenebroso, projeta isso hoje e sofre. É incrível, você consegue sofrer por algo que não aconteceu. E você sofre por algo que possivelmente não vai acontecer também. E você está sofrendo. Isso é objetividade. O Dale Carnegie tem uma frase que é: não tem nenhuma pessoa que aguenta, não tem nenhuma mente humana que aguente o peso do passado e o medo do futuro. Não existe. Você não consegue aguentar o trauma do passado somado com o medo do futuro. Hoje, você não aguenta. Aí que você vai tensionar demais a sua mente e vai sofrer em excesso. Você tem que viver com compartimentos separados de tempo. O passado é um compartimento, o presente é outro compartimento e o futuro é outro compartimento. Eles são separados
e eles não se conversam. O passado acabou, o futuro você não sabe. O que você pode fazer? Vive hoje. Da hora que você acorda até a hora que você tem que dormir, só. Ah, mas e o futuro? Enxerga meio passo à frente só. Meio passo está bom. Se você enxergar só meio passo à frente todo dia, você vai conseguir trilhar um caminho longe. Por isso, não aumente os seus problemas. Não aumente os seus problemas. Tem uma frase que o mestre ensina no livro Think Big, que é: nunca sairá um javali maior do que a montanha. Os caçadores, eles ficam muitas vezes preocupados com o tamanho dos animais que podem aparecer. E tem uma frase que é: nunca vai ser um javali maior do que a montanha. Quer dizer, você vai ver o que você sempre viu, não vai ser nada além daquilo. Não tem nada tão assim extraordinário que possa acontecer. A maior parte das coisas que acontecem no mundo estão fora do seu controle. E geralmente as pessoas que são muito preocupadas, na verdade, elas são muito sensíveis. Tem uma sensibilidade extremada. É sensível demais. Acabam se apegando demais e levando muito a sério pequenas situações. Reclamam constantemente das mesmas coisas. Apertam demais o cinto. Levam as coisas muito a sério. Essa atitude de levar as coisas a sério demais, de pensar demais em si, acaba criando os problemas. É quando a gente pensa demais só nos nossos problemas. É só o que acontece comigo. É só o meu filho, é só a minha esposa, é só a minha mãe, é só o meu trabalho. Fica focado nesse eu e sofre por causa disso. Aumentando, então, um problema que não seria necessariamente, não precisava aumentar tanto assim esse problema, principalmente o passado. Acaba também culpando as outras pessoas pela própria infelicidade. É realmente aquele exemplo que o mestre Cal nos fornece do herói trágico. Acaba encenando ali um herói trágico. É como se todo mundo conspirasse contra essa pessoa. É como se ela fosse vítima da vida. No passado, sofreu muito. Aquela autopiedade, aquele sentimento de vítima. Isso aí é somente felicidade. É tudo que pode acontecer. Porque você achar que você foi vítima no passado não vai trazer felicidade para você. As pessoas judiaram de mim no passado, sofri muito no passado. Então, o que você aprendeu com isso? Só, acabou. Não precisa ficar remoendo essa história o tempo todo. Não é um erro a gente pensar dessa forma, imaginar que só a gente sofre no mundo, que a gente é coitado. Porque, na verdade, o mundo ele é composto de 8 bilhões de pessoas. Você imagina só o que não tem de sofrimento nesse mundo, com 8 bilhões. No Brasil, são 220 milhões de pessoas. É uma quantidade incrível de pessoas. Mas não é só a gente que está vivendo e não é só a gente que tem problema. Tem um monte de gente tendo problema, igual ou pior do que nós. Quando uma pessoa, por exemplo, é demitida do trabalho, existem várias reações que ela pode ter frente a essa demissão. Tem pessoas que, por exemplo, se desesperam, tem pessoas que, por exemplo, não se importam muito, estavam prontas ali para essa situação, já estavam preparadas para aquilo e calmamente procuram trabalho. Existem várias maneiras de você encarar as situações. Então, se o problema que você está enfrentando é muito sério, pense como que outras pessoas iriam encarar esse problema. Pense como que pessoas iluminadas iriam encarar esse problema. Pessoas de profunda sabedoria. O mestre Okawa, por exemplo, se você estuda o ensinamento dele, como que, com base no ensinamento, eu devo enfrentar esse problema? Como que outras pessoas enfrentariam esse problema? Como que Jesus enfrentaria esse problema? Como que Buda enfrentaria esse problema? Como que o Marco Aurélio enfrentaria esse problema? E assim por diante. Então, são as suas tendências mentais que são o fator determinante que está aumentando os seus problemas. O que está aumentando os seus problemas não é necessariamente algo externo a você. O que está aumentando os seus problemas é você mesmo. São as suas próprias tendências mentais, como autopiedade, vitimização, remoer demais o passado. É isso que está fazendo você sofrer demais. Não necessariamente é algo externo a você. Quanto mais cedo você parar de criar essas preocupações,
mais rápido elas vão desaparecer. Você não quer sofrer por alguma coisa? Para de pensar naquilo. É simples. Você não vai sofrer por algo que você não pensa. Se você parar de remoer o passado, você para de sofrer em relação ao passado. Só que é você que tem que parar isso. Você tem que dar um limite para o quanto você vai sofrer. Tem pessoas que uma demissão do trabalho sofrem durante 10 anos, ficam reclamando daquilo durante 10 anos, enquanto tem outras pessoas que em 2 meses esquecem, já está fazendo outra coisa já. Tudo vai depender da atitude mental de cada pessoa. O ponto-chave aqui não é necessariamente o que acontece com você. O ponto-chave aqui é a forma como você reage ao que acontece. É assim que você consegue superar o sentimento de fracasso. É não achar que você é a única pessoa no mundo que está sofrendo. É não achar que o mundo gira em volta de você, mas sim que você está girando em volta do mundo. Você não é o centro do mundo. O mundo não nasceu para você nem para mim. É a gente que nasceu para o mundo. É aceitar a realidade de forma calma, objetiva e livre de emoções. Analisar de forma objetiva. O sofrimento que você tem hoje, outras pessoas já passaram por isso. E não necessariamente é o fim do mundo. E existe uma forma, sim, de você resolver esse problema. Por isso, não se leve muito a sério. Por quê? A vida ela é curta demais para ser pequena. Ela é muito curta para ser pequena. A gente vive 8, 9 décadas, 7 décadas. A vida é muito curta para ser tão pequena, para você ficar remoendo essas coisas, insatisfações, diferenças pessoais, fofoquinha, enfim, muito pequeno. A vida é muito curta. Vá fazer algo maior. Vá se ocupar com algo maior do que isso. Não se leve muito a sério. E é importante que você tenha essa postura de acalmar a sua mente e aceitar a realidade da forma que ela é. As emoções, elas não são muito úteis no nosso cotidiano. É importante que você busque esfriar as emoções. Quando você vê que a emoção está muito quente, está aflorada, esfria ela. Conta até 10, respira fundo, esfria. Sempre trabalhe esfriando as suas emoções. O mundo é constituído de 8 bilhões de pessoas. Não é só eu, você que constitui o mundo. Existem muitas outras pessoas que têm o mesmo problema do que você, por isso, busque aprender com aquelas que conseguem resolver esses problemas. Vou resumir a palestra de hoje, o conteúdo de hoje, em 10 pontos. Tem 10 pontos de resumo para você captar a essência da nossa conversa de hoje. Mas antes gostaria de falar sobre um projeto que é o Construtor da Utopia. Vocês que acompanham as nossas transmissões, vocês estão ouvindo o ensinamento, vocês estão aprendendo. Mas é importante que você seja alguém atuante também no mundo. Porque a missão da RebScience é salvar as almas das pessoas através da fé em Alcantara e construir a utopia, que é a Terra, o reino ideal. Construir um planeta repleto de luz. E você tem que ser um construtor da utopia também. Não só ficar esperando as coisas melhorarem e também não só ficar ouvindo, agir para ser um construtor da utopia. É sobre esse projeto que, rapidamente, gostaria de... Então, vamos lá. Gostaria de apresentar, então, o projeto sobre... Quero ajudar a construir a utopia na Terra. Então, o primeiro passo é, você acredita nos ensinamentos? Primeiro, a gente precisa compartilhar esse ideal. Você acredita na fé em Alcantara, que a palavra do Mestre Cal realmente é uma fonte de salvação? Esse é o primeiro passo. Para você ser o construtor da utopia, você tem que acreditar na palavra do Mestre. Construir a utopia é muito abstrato, então hoje o mundo está um caos. Guerra, crises, doenças, catástrofes. Mas será que o mundo tem esperança? RebScience acredita que sim. E qual é o caminho? É o caminho da fé. A palavra, a esperança, ela está nessa palavra só, são 2 letras. Fé, que é o ato das pessoas acreditarem, terem uma crença. É isso que pode mudar, é isso que vai mudar esse planeta. O maior problema do mundo hoje é o materialismo.
São pessoas que acreditam que esse mundo é tudo, que não existe Deus nem o mundo espiritual. O planeta Terra reage a essa mentalidade. Se tem muita gente materialista, se tem uma nuvem obscura de pensamento materialista no planeta, ele começa a reagir. Começa a ter desastre natural, terremoto, um monte de situação alarmante. Como que você rompe isso? Criando uma onda de pensamento com base na fé. Esse é o trabalho que a Rap Science desenvolve. O mestre ensina, para combater o materialismo, é necessário um movimento de ideia contrária, que é a existência do mundo espiritual e a existência do Senhor Alcantara. A fé no Senhor Alcantara. O mestre Okawa, ele tem palestras no qual ele fala sobre isso. Gostaria agora de apresentar para vocês um trecho de uma palestra no qual o mestre Okawa fala sobre o tema. 救済といってもこの世の救済っていうのは最終的なものではありませんので、一時的なものにしか過ぎませんので、最終的な救済っていうのはこの世に生きている人たちが死んであの世に帰った後ですね、ちゃんとした天上界に帰れることが救済ですので、この世に生きてて間違った生き方をして地獄にいっぱい落ちていくならこれ、救済にはならないんで、たとえ病気が、1年ぐらい良くなっただけぐらいで救済したかってそんなことはありませんので、最終的には人間が霊的な存在、魂を持った存在であって、霊天上界っていう本当に実在界という世界が本当にあって、そこには神仏と言われるような高度な存在から菩薩や天使のような存在がいて地上を見守っていて、その中からまた皆さん方もこの世に生まれて何かの仕事任務を持ってこの世の中でユートピアを作ろうとしていろんな仕事に就きながら現実に仕事をしている。しかし決まっていることは全員が死のもとに平等であるということを確実にいつかは死ななきゃいけないということ。だから死そのものが不幸ではありません。何もなさずして死ぬことが不幸です。あるいは人を不幸にして死ぬことが不幸です。だから人を幸福にせずして死ぬことが不幸です。人を導かずして死ぬことが不幸なんです。だから幸福不幸についての考え方もちょっと変えていただきたい。だからこの世限りの人生を例えば何十年と限ってその中で家族が幸福だったらいいっていうのは本当小さな幸福です。そうじゃなくてこの世に生まれてくるのもなかなか大変なことなので、この世に生まれてきてご両親が育ててくれて、そして大人になって活躍するっていうのはそんなに簡単なことではありません。さらに体が健康でね、人も羨むようないろんな仕事に就いているような方はそれだけ大きな義務を背負っているんだ。大勢の人たちを、幸せの彼岸に導いていくだけの義務があるんだということを知っていただきたいんです。絶対に外してはいけないことはまず一つございます。それが何であるかというとですね、これは今日本も同じ方向に進んでいるんですけれども、この世がね便利になっていく、科学的に進んでいったり、あるいは経済的あるいは政治的にいろんな便利なものが増えてきて、この世が進んでいっていること自体は好きな方が多いと思うんですよね。便利ですからね、それはいいことなんですけれども、この世が良くなりすぎることによってもうあの世を意識しなくなるという方向に進んでいる傾向はございます。これは科学主義と唯物論の向かうところですね。だけども地獄の方という本を今日売ってると思いますけれども、来年度の大シリーズの中心でありますけれども、地獄というものは科学が進んだからといって現代にロケットが飛んだり新幹線が走ったりしたからといってなくなってはいないということ、これを知っておいてほしいし、天上界というものもなくなっているわけではないんだと。だから医学が進んで、頭のいい人は医学部に進んで病気を治したり、寿命を延ばすことに努力はなさってはいます。平均寿命自体が戦後伸びていますから、それはある程度優秀な方が成功を収められたということではあろうと思うんですけれども、ただの一人も
この世に生き続けることはできないということは知っておいてほしいと思うんですね。10年20年、寿命が伸びることはあるでしょうけれども、必ず全員が 100% 死ななきゃいけない。その時にこの世だけの命しかないと思って、この世だけ便利で快楽だったらそれで幸福は完成と思っている方と、この世を過ぎて先にまだ命があってその後の命のことを考えると、どういうふうに生きなければならなかったかということを考えることができた人と、ここに違いは必ず出てくるんだということですね。この世だけの努力と成果を見れば、必ずしも努力が全部報われるわけではありません。原因が必ずしも結果になっているわけではこの時にはありません。しかしながらあの世まで通して見た時には、原因と結果は必ず矛盾なく統一されるという世界が神仏の作られた世界であるんです。寿命は伸びましたけれども、しかし来世自体はなくなっていないし、キリスト教でも十分解けてはいないけれども、この世に生まれてくる前の魂があったという、霊界での生活があったということも事実なんです。だから今地上界に天国とも地獄ともつかない、死んだことは理解できないでいる人がいっぱい溜まってきています。高学歴の人にも多いです。科学者にも多いです。高等教育を受けた賢いと思っている方、この的に大金持ちの方いっぱいいます。どうかね、こういう人を減らしていただきたい。そうしないとこの世とあの世を貫く論理が完結しないんですよ。ですから宗教の本道を歩むとは何かといえば、この世とあの世を貫く法則、この世の幸福があの世の幸福につながるというその法則をはっきりとさせるということだと私は思っています。そのためにまもなくもう3500冊は超えて、それ以上の本がもう出てきているわけですけれども、これだけの実績を積み上げてきました。でも世界にはまだまだ届いてはおりません。やり続けますけれども、世界人口の増えるのが多すぎてなかなか教えは届きません。だから一歩でも二歩でもこの教えを広げていくことが大事であると思います。宗教の本道とは、この世の幸福とあの世の幸福を一致させること、これに尽きると。Bom, conforme a gente assistiu nesse trecho de palestra, esses trechos de palestra do Mestre Cal, o Mestre Cal nos ensinou que a salvação definitiva acontece quando garantir que as pessoas retornem para o mundo celestial. A salvação definitiva, ela não é só nesse mundo. É necessário que as almas sejam guiadas ao mundo espiritual. O ser humano possui uma alma, e a gente tem que divulgar o advento do Senhor Alcantara, assim que o mundo irá melhorar, para que a felicidade desse mundo coincida com a felicidade no outro mundo. Que a gente não eduque pessoas que sejam só felizes nesse mundo e que acabem indo para o inferno ou presas no planeta Terra. A gente busca difundir o ensinamento para que as pessoas sejam felizes nesse mundo e mantenham essa felicidade no outro mundo. E além disso, último ponto, Reb Science tem a missão de proteger a Terra como local para o treino da alma, para a educação da alma. Não só um local de prazer, mas um local de treinamento, um campo de aprimoramento espiritual. Se a fé não se difundir no mundo, a Terra vai deixar de cumprir essa função. E, na verdade, não vai ter mais sentido nenhum o planeta continuar existindo. E essa que é, resumindo, a missão da Reb Science. Como que você ajuda, então, a Reb Science? Você pode ajudar a Reb Science de Jundiaí, você que assiste as nossas transmissões. Reb Science Jundiaí tem mais de 565 vídeos gratuitos no YouTube. Qualquer pessoa pode entrar e assistir, totalmente gratuito. Tem mais de 20 mil horas de tempo de exibição no canal. Os panfletos já foram distribuídos, já tem 20 mil horas de distribuição no canal. Os ensinamentos do mestre chegam a pessoas de várias regiões aqui do Brasil.
Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Mato Grosso. E, além disso, via redes sociais, todos os anos, mais de 2.000 pessoas têm a oportunidade de conhecer o ensinamento da Rap Science e conhecer a fé em Alcantara via Facebook e Instagram com nossos e-books gratuitos. Esse é o trabalho que a gente conduz para levar a fé em Alcantara, além, claro, das atividades presenciais que nós conduzimos aqui no Templo de Jundiaí. Aqui são alguns relatos de pessoas que enviam mensagem via WhatsApp, agradecendo os ensinamentos, pessoas também que já participaram dos estudos, enfim, uma série de pessoas que têm estudado com seriedade o ensinamento e transformado a sua vida. Como eu faço para construir a utopia? Então, existem as doações que você pode realizar, doações mensais, no QR Code que tem aqui no slide, você pode apontar o seu celular para esse QR Code, você vai ser encaminhado para uma página do Hotmart e você pode efetuar as doações mensais, R$ 5,00, R$ 15,00, R$ 30,00, você vai estar contribuindo para esse movimento de salvação de almas, algo tão urgente que o planeta Terra precisa hoje, que é a difusão da fé, da espiritualidade, da crença no mundo espiritual, para que as pessoas possam viver felizes nesse mundo e continuar levando essa felicidade para o outro mundo. Sem a fé, sem o ensinamento, esse ciclo ele não se completa de forma alguma. Quando você efetua uma doação, você diminui apegos materiais, porque a doação monetária, o dinheiro, é algo importante para você. Você sua, você trabalha para ganhar o dinheiro e aquilo é importante para você. E é justamente porque é importante para você que quando você doa algo que é importante para você, os seus apegos diminuem e a sua espiritualidade aumenta. O seu recurso vai ser utilizado para continuar o movimento de salvação, como a gente mostrou anteriormente. Você vai ajudar pessoas como os relatos que a gente viu, você vai contribuir para que mais de 2.000 pessoas por ano conheçam a fé em Alcantara, pessoas do Brasil inteiro, 20.000 horas no YouTube, mais o nosso templo presencial. Você vai estar ajudando tudo isso com as suas doações mensais, doando algo que é importante para você, esse que é o ponto-chave. As doações você pode realizar elas mensalmente, através desse QR Code, no Hotmart, via cartão de crédito, ou também você pode fazer uma doação agora via Pix, você que compartilha dos ideais da Rap Science, você que quer construir a utopia, você não quer só ficar ouvindo, você quer ser um construtor da utopia, então fica aqui esse slide para você poder realizar a sua contribuição aqui para a Rap Science, ajudar esse movimento. Então agora eu gostaria de resumir os pontos principais da nossa conversa de hoje. Eu vou deixar aqui compartilhado para quem quiser efetuar as doações e vou resumir então a transmissão de hoje. Então hoje nós falamos sobre como superar o sentimento de fracasso. Então resumindo em 10 pontos. Primeiro, se você considera os fracassos do passado muito a sério, pode ser que esteja aumentando o seu problema. Então, esfria suas emoções, olhe com mais tranquilidade, não leve tão a sério. Segundo, como se o universo girasse à sua volta, quer dizer, o planeta não gira em volta de você, o mundo não nasceu para você, não é só você que tem problema. Terceiro, se você tiver a atitude de levar demais a sério os seus problemas, você só vai aumentar o seu sofrimento. Quarto, se distancie do seu problema e veja ele livre de emoções. Quinto, quantas pessoas será que estão vivenciando o mesmo problema que você? Sexto, sofremos mais pelo que imaginamos do que pelo que realmente acontece. Frase do filósofo Sêneca. Sofremos mais pelo que imaginamos do que pelo que realmente acontece. Sétimo, não é o que acontece, é a forma como você reage. Não é o que acontece com você. O que acontece, acontece com todo mundo. É a forma como você vai reagir que faz a diferença na sua vida. Oitavo ponto, é sua responsabilidade diminuir as preocupações. Ninguém pode fazer isso por você. Só você consegue diminuir
as suas preocupações. 9º ponto, aceite a realidade de forma calma, objetiva e livre de emoções. Aceite a realidade de forma calma, objetiva e livre de emoções. 10º e último ponto, a vida é curta demais para ser pequena. Então, essa foi a transmissão de hoje. Agradeço a presença de todos vocês. Você que deseja ser uma pessoa atuante na construção da utopia, você que quer ser um construtor da utopia, arregaçar as mangas e ajudar o movimento de salvação, aproveite essa oportunidade hoje de realizar as doações, pode ser via o QR Code, pode ser via Pix, a forma que você achar melhor. Então, muito obrigado pela presença de todos, um forte abraço e uma ótima noite.